pouquinho sobre... Beleza, então galera, vamos falar um pouquinho sobre matilha. Muitas pessoas pedem para mim falar sobre matilha e eu vim aqui falar agora para vocês exclusivamente aqui no nosso curso, o CIT 9010, tá? Para termos de você ter mais conhecimento, principalmente você que tem mais de um cachorro aí na sua casa, tá? Então, o que você tem que entender? Você tem que entender o conceito da matilha. Na matilha, você sempre tem um membro que é o mais forte, que é o mais dominante. Esse é considerado o líder. Geralmente ele nasce pronto para liderar, mas o líder também você pode fazer um líder de uma outra forma. Por exemplo, o faísca, ele não tem a força para ser um líder, mas toda vez que um cachorro vem dar uma olhada diferente para ele, eu vou lá e interfiro, entendeu? Então isso sobe a hierarquia dele, tá? Mas por contrapartida, quando ele vai morder um outro cachorro, eu também dou uma bronca nele, mostrando para ele que apesar de eu botar ele mais para cima na hierarquia, ele também tem que respeitar todos os outros cães. Esse é o problema dos cães pequenos, tá? Às vezes o pessoal super protege os cães pequenos, mas muitas das vezes são eles que começam a encrenca, tá? Quantas vezes eu não fui para resolver o problema do pastor alemão e quem realmente causava o problema era o Yorkshire, tá? Então isso é normal, tá? Porque o líder, muitas vezes, como eu disse, ele nasce pronto, tá? Então ele já nasce com isso nato dele. Então ele chega numa determinada idade, ele vai aflorando isso, vai colocando isso para fora, tá? Então numa casa que você, por exemplo, tem 2 cães líder, você vai ter um certo trabalho, tá? Por isso que eu sempre falo, pô, não pegue 2 machos ou 2 fêmeas, porque uma hora ou outra vai ter essa disputa pela posição hierárquica. Salvo algumas ocasiões que dá certo sim, tá? Não vou mentir não, já vi um casal de alunos meus com 2 Staffordshire, que assim, foram grandes irmãs, até uma morrer, a outra eu acredito que está viva ainda, e alguns outros casos de cães. Mas na grande maioria, quem me procura é quem tem problema com esses cães. Por isso que eu estou falando para vocês do conceito de matilha. Então você entendendo do conceito de matilha, sabe aquelas, você tem que deixar eles fazerem as disputas entre eles. Tem aquelas briguinhas que às vezes eles começam, tá naquela briga ali, só que é uma briga mais por posição e mostrando força do que mordendo e machucando em si. Então, geralmente quem faz isso, às vezes é o cachorro que está mais antigo na casa. Então você trouxe, vamos falar que você trouxe um cachorrinho para sua casa e você já tem um cachorro mais antigo na sua casa. O que acontece? Ele vai querer se impor se ele for um líder por nascença. E se ele não for um líder por nascença, com certeza, por você só ter ele na sua casa, ele vai ter se tornado um líder também, porque todo o espaço é dele. Ele não tem disputa. Então isso foi trabalhado dentro dele, no psicológico dele, ele entendendo que ele manda em tudo ali e quando chega outro cachorro ele quer se impor. Tá? Se ele se impor de forma agressiva, mordendo, dando aqueles muito agressivo, então você intervém. Como você intervém? Com toques nele mesmo, se for um cachorro pequeno. Ei, não! Toca ele, ou você pode chegar com ele perto na coleira, tá? É bom que ele tenha já desensibilizado na coleira, já habituado a usar a coleira, tá? Então ali você pode dar uns toques também no colar de elo, tá? No pescoço dele também, se ele for, se você corrige desse jeito, tá? Mas assim, o cachorro ele tem que entender que ele não pode desrespeitar quando ele está do seu lado. Ele não pode sair daqui e simplesmente morder aquele ali porque ele quer e porque ele acha que ele deve. Por isso que é importante o cachorro entender que você é o dominante na sua casa. Você é o membro mais forte, o membro mais inteligente. Só a partir daí que você consegue estabilizar uma matilha. Que nem nós estamos falando aqui, o conceito de matilha. Que seja, mas a primeira matilha, quer você acredite ou não, é o seu cachorro e você mesmo. Isso para ele já é uma matilha de 2 membros, tá? Mas aqui estamos falando de pessoas que têm mais de um cachorro. Então, quando você tem um líder e tem um submisso, beleza. Quando você tem 2 líderes, primeiro você tem que fazer obediência com os 2. Você tem que controlar os 2. Você tem que conquistar o respeito canino dos 2, por você e pela sua família. Só assim vocês vão conseguir conduzir isso daí no dia a dia. Eu atendi esses tempos atrás 2 Bull Terrier, que era bem isso.
Entendeu? O que eu fiz? Eu fiz obediência com uma, fiz obediência com outra. Deixei as cachorras submissas a mim, tá? Porque elas brigavam de se pegar feio. Então o que acontece? Elas têm que ter alguém que elas tenham medo, que elas tenham o conceito do respeito canino de cara, que fala, hey! Elas entendam que elas não podem brigar. E eu ensino também os tutores a fazer o quê? Depois que eu corrigi essa briga, através da obediência, através da imposição para elas, o que eu faço? Eu faço a imersão, coloco elas na situação e também ensino o dono a fazer isso, tá? Ensino o dono a observar algumas características, tipo uma tá olhando para outra, com um olhar meio que assim, querendo provocar. Então ali você já, ei, parou, interfere. Por isso que é importante você usar a entonação de voz, você ter um comando para você dar para o seu cachorro, para ele parar de fazer o que ele está fazendo. Senão não tem como você se comunicar, senão é toda hora ele olha para o outro, você tem que dar pau nele, não tem jeito. Tá? E aí você vai me falar assim, mas põe os dois perto e vai dando positivinho, beleza, mas uma hora o rabo azeda, entendeu? Não tem jeito. Eu tinha um amigo que jogava videogame comigo, cara, amigão, a gente ficava a semana inteira, a hora que tava dando 2 semanas, sei lá, a gente jogando videogame naquela neura lá, quando eu era mais moleque, tinha uma hora que a gente brigava do nada, porque, sei lá, porque o Batman do cara era o cinza com azul e o meu era o preto e não era assim e pronto, entendeu? Sai umas briguinhas bestas assim, então às vezes sai. E se você não tem o respeito dos cães e tenta interferir, isso pode voltar em você. Por isso que é importante você fazer toda a parte da obediência com o seu cachorro, mas principalmente a parte dos 10%. É essa parte que o pessoal está querendo tirar hoje em dia. É essa parte que você consegue impor realmente esse respeito no cachorro. Você tem que entender que o cachorro ele é de uma outra espécie. Tá? Nós somos seres humanos. O cachorro ele é de uma outra espécie. Então ele é um predador, ele tem as necessidades dele como espécie. E nós somos dotados de inteligência, reflexão e cultura, como eu já falei aqui em outros vídeos. Tá? Então a gente tem que conduzir o comportamento do cachorro. Então primeiro a gente já tem que corrigir o cachorro como a mãe dele corrigiria, tá? Pelo pescoço. Por isso que é importante quando você tem principalmente mais de um cachorro, os dois estarem de colar de ela, porque você pode corrigir eles por ali como a mãe deles corrigiria e eles vão entender. E logo eles podem ficar sem nada no pescoço, mas é importante que você deixe o colar para você corrigir eles, tá? Coloca o colar, vai habituando eles ao colar, vai dando petisquinho, vai dando coisa legal para ele, vai dando coisa boa. Daqui 1 dia, 2 dias ele já esquece daquilo, tá no pescoço. Depois você pode usar pro seu benefício, pro benefício dele, tá? Senão você tem que amarrar um numa corrente, amarrar um na outra, enfia uma casinha ali, tranca um aqui, fecha outro pro portão de lá, entendeu? A partir de uma coisa que você poderia resolver de forma simples, fazendo uma simples obediência, tá? Exigindo respeito do seu cachorro, tá? Usando, por exemplo, um chinelo de mãe, tá? Numa hora que você não consegue o respeito dele, que você quer e você precisa se impor, ou precisa que ele pare de fazer alguma coisa, por exemplo, avançar no seu outro cachorro, ou avançar no seu gato, ou numa visita, ou em alguém da sua família mesmo, tá? Então o cachorro tem que entender que aquilo não pode. E como você vai falar com ele? Não tem jeito, você tem que emparelhar alguma coisa. Um não para ele a primeiro momento não significa com nada. Aí você emparelha alguma coisa que causa alguma coisa no ambiente ou nele, tá? Aí sim aquele não seu passa a ter resultado. Então depois que ele já entendeu o que você quer falar com não, você quer falar não, pare tudo que você está fazendo, senão vai vir aquelas consequências que você já conhece. Ele não quer mais as consequências, então você se comunica com o seu cachorro através do não só, mas é necessário ele passar por isso. O problema dos cães é que eles são tratados muito na Nutella hoje, tá? Não que não possa tratar na Nutella, deve tratar na Nutella, tá? Mas assim, você tem que também ter o respeito do seu cachorro e tem que criar os momentos dele. Você quer trazer o cachorro para o seu convívio? Beleza, mas tem que entender também como que ele funciona dentro da sociedade dele, como que funciona a hierarquia, como funciona a questão da matilha, que falam que os cães domésticos já não tem mais isso, mas tem sim. Eu atendo muitos cães domésticos, tá? Muitos. É a nossa especialidade, são cães domésticos, principalmente a parte de socialização e ressocialização. Na parte de socialização, eu vou usar esse conceito de matilha, tá? Vocês vão ver que quando eu trago um cachorro novo para dentro da minha matilha já está muito bem estável, tá? Então eu trago um cachorro novo, eu coloco para comer junto com eles. Se tiver algum rosnadinho para cima daquele cachorro novo, eu mostro que não pode.
Depois que, por exemplo, o meu líder é o Guará, depois que o Guará vê que eu começo a corrigir isso daí, ele já começa a corrigir isso daí, coloco ele, quando o cachorro chega, já deixo ele, que é o líder, ver primeiro o cachorro, tá? Então, eu tenho sempre que priorizar o líder numa matilha, tá? Então, é o primeiro passo para eu não ter mais confusão. A partir daquele momento que você estipulou um líder ou ele, os outros cães já aceitam ele, fica mais fácil. Aí é você só corrigir para ele não ser tão tirano, tá? Porque tem líderes que não sabem ser líder, eles são tiranos, eles vão lá e gostam de machucar os outros cães, tá? E os cães são cruéis uns com os outros, tá? Então, quando ele vai passando do limite, eu mostro para ele que é até ali, só que ele pode corrigir e tá ótimo, dali para frente resolvo eu, tá? Porque senão ele pode machucar ou pode acontecer uma fatalidade com o cachorro, tá? Então, é muito bom quando você consegue estipular um líder, tá? Então, voltando lá, se você tem 2 cães, o que você faz? Você tem que sempre ter um líder, tá? Se eles convivem bem entre eles, sem hierarquia, beleza, mas uma hora ou outra vai acontecer. Tudo bem, quando você estiver lá, você é o líder, mas quando você sai, o segundo líder sempre sobressai também, tá? Então, é dessa questão que a gente está falando. Quando você está lá, você vai conseguir esse respeito através da obediência, através da imposição, através da entonação de voz, mostrando para ele o que pode e não pode, e ele vai se adaptando na sua rotina. Mas quando você não está lá, é isso que você precisa deixar bem claro para os dois, como que tem que ser, tá? Para não acontecer problemas e acidentes com os cães lá, beleza? E isso você vai trabalhando no dia a dia. Então, galera, você quer ter um cachorro, você tem que saber que isso daí demanda tempo, tá? Isso daí demanda informação e demanda alguns cuidados. Como eu sempre falo, os cães pensam que nem crianças de 3 anos. Então, cabe a você, tutor que tirou ele da mãe, agora dar essa educação e mostrar como que ele tem que viver dentro da sua casa, tá? É esse o nosso objetivo aqui no conceito de matilha. Então, vamos falar agora de pessoas que têm mais cães, não tem só 2. Por exemplo, tem pessoas que têm 4, que têm 5 cães. Dentro daquela matilha, ou 3, vamos falar de 3 cães que já está num tamanho bom aí. Com 3 cães, o que acontece? Dentro daquela matilha, você sempre tem um cachorro ou outro que é dominante. Não importa se ele era filhotinho antes, tá? E aquelas 2 vieram depois e eram as dominantes. Quando esse filhotinho ou essa cachorra crescer, ela vai querer disputar a liderança com a outra, se isso já é nato dela, tá? E é o que acontece. Então, assim, são várias brigas que acontecem, por isso daí os donos ficam desesperados, tá? Então, você poderia amenizar isso daí com uma simples observação de quem já começa a se impor, mas também fazendo controle de alimentação, tá? Fazendo outros quesitos que já tem no nosso curso aí. Mas o mais importante de todos é fazer, quando você tem uma matilha, a submissão ao chinelo de mãe, ao espaguete, porque aí você pode cortar uma intenção ou outra rápido, tá? Então isso você faz com um cachorro de cada vez, depois você vai incluindo eles, tá? Na matilha, para eles entenderem que, ó, uma olhadinha para ela, uma rosnadinha, aquela montada, sabe? Aquela montada que eles ficam em cima como se estivesse cruzando, que eles, quando as crianças falam que fica dançando, tá? Mas então aquela montada também é dominância, que lá você pode cortar aquilo lá com espaguete e mostrar que ninguém tem que ficar tendo dominância ali enquanto você está ali, tá? Depois, entre elas, depois que você já estabilizou a matilha perante você, aí você vai deixando eles se entenderem na sua frente, tá? Porque aí você vai começando a conduzir, eles vão pegando mais confiança. Isso não é de um dia para o outro, tá? Então tudo em aprendizado, quem é educador sabe que leva um determinado tempo, leva determinadas repetições. Como a gente já falou, o cachorro aprende através de erros, acertos e repetições, então vai levar algumas repetições, tá? Mas é importante então que você entenda que o primeiro que tem que estar bem visto na frente da matilha é você e a sua família. Depois de vocês, aí vocês vão ver quem é o líder ali, quem é o mais dominante, quem às vezes naquelas brincadeiras mais brutas é o que sempre ganha, o outro sai com o rabinho baixo. Então você vai ver que ali já está nascendo um líder de um liderado, tá? Então você tem que saber trabalhar esses 2 tipos de cães. Um dos problemas também que acontece é quando você vai escolher uma ninhada de cães e quer comprar um cachorrinho, o que o pessoal geralmente faz? Vai lá e escolhe aquele cachorro mais gordinho, aquele mais cheinho, aquele que está comendo, aquele que é o cara, né? Que é o mais lindo na hora que você olha. Só que esse cachorro ele também é o líder,
tá? Por que que ele tá daquele tamanho, por que que ele come, por que que assim, ele tá super disposto, ou às vezes você tá lá, ó, o maiorzão tá dormindo, porque com certeza ele comeu primeiro, já do que os outros, ou na outra refeição ele se empanturrou que naquela outra ele nem quer. Tá? Então, aquele cachorro quando você traz para sua casa que parece que é o maiorzão, mas está dormindo, na verdade, quando ele chega na sua casa, ele vai querer ser o membro dominante. E aí, se você não tiver esse conhecimento que a gente está passando aqui no Sítio 9010, principalmente da obediência dos 10%, que você impõe regras e limites para o seu cachorro, vai ser um cachorro de difícil manuseio. Pode acontecer acidente com você e com a sua família. Tá? Aí você pega um cachorro desse, todo fofinho, e põe no meio dos seus 4, 5 Yorkshires, tá? E lá você já sabe que tem um cara dominante e você não entende disso. Quando ele é pequenininho, beleza, eu até falo para quem tem cachorrinho pequenininho, deixar mesmo, dar umas broncas, dar uns pega nos cachorros grandes, porque depois eles vão ser muito maiores, eles têm que crescer sim, respeitando os menorzinhos, porque o menorzinho não aguenta uma bocada. Só que os menorzinhos, como eu falei na questão do meu pincher, do faísca, tem que ser corrigido também. Tá, ele não pode achar que ele pode ficar provocando outro cachorro. Então, você está vendo o serviço que você tem? Mamãe pet, papai pet, ó, tem toda essa observação com os seus cães. E aí você trouxe aquele cachorrinho que já era um líder que estava dormindo lá. Só que na sua casa ele desperta e está morrendo de fome. Seu cachorrinho vai comer, você solta ele, entra no prato e empurra o cachorrinho e começa desesperado. O cachorrinho, que não é bobo nem nada, já é dominante, já tem uma certa idade, cata o filhote e começa a chacoalhar, que o filhote começa a gritar, aí toda a sua família começa a ficar desesperada, entendeu? Então, assim, é questão de você conhecer, sempre fazer um passo a passo, tá? Entender como funciona a cabeça do seu cachorro, entender como funciona a questão da matilha, para você ter sempre sucesso no treinamento, principalmente a galera aí de que treina cachorro em casa, né? A gente já lançou a hashtag aí, eu treino meu cão em casa, tá? Arroba também, arroba não, né? Hashtag Sítio9010, tá? Então a gente lançou isso daí também. Então assim, cara, então isso é muito importante, esse conhecimento para vocês saberem como vocês vão conduzir o cachorro de vocês na sua casa. Então, o que é o correto você fazer com esse cachorrinho? Alimenta ele separado, começa a colocar a mãozinha lá, com certeza ele vai rosnar para você, ali você já vai dar uma corrigida nele como a mãe dele corrigiria, tá? Para ele começar a te respeitar, para quando ele for grande, você não precisar chamar um treinador de cães, um adestrador, um educador canino para ir lá e ter que botar a mão botar a mão na massa, porque não são todos que fazem isso daí. Você vai estar criando um problema de agressividade, tá? Com o nosso sistema, com o nosso método, você resolve esse problema de agressividade, tá? Principalmente se o cachorro já tem agressividade ou se já está nascendo essa agressividade. Então a gente corta o mal pela raiz ou a gente corta lá na ponta também, não faz mal. Se você seguir o passo a passo certinho aqui, você vai cortar de um jeito ou de outro. Mas entenda que eles têm uma hierarquia e não são como pessoas. Ah, eles estão com ciúmes, tá com ciúmes. Não é ciúmes, às vezes é posse, é dominância, tá? Então dentro do mundo dos cães, a concepção de algumas coisas que a gente acha que é no mundo do ser humano, no mundo do cachorro é totalmente diferente, tá? É totalmente diferente, senão não tinha nós aqui, os educadores caninos, os treinadores, os professores de tutores e de cães, não precisaria disso daqui, mas todo mundo sabe que é de suma importância, principalmente para quem tem um cachorro novo ou um cachorro que está apresentando problemas de comportamento, beleza? Então, como eu já falei, primeira coisa, você ser bem visto pela matilha. Segunda coisa, você identificar o líder. Se é um macho, você já identifica quem que é a fêmea, que sempre está acompanhando ele. Já põe aqueles dois na ponta da matilha. Os outros você vai corrigindo, tá? Se o líder quiser catar o brinquedo e ficar com todos os brinquedos para ele, ele é o líder. Esse foi o acordo entre eles, os outros aceitaram. Se você quer que cada um tenha seu ossinho, separa em determinados momentos, tá? Separa. O que eu estou falando aqui do conceito de matilha é para você evitar brigas, para você entrar lá no meio e realmente não ter brigas, para você poder deixar eles à vontade enquanto você está lá dentro da sua casa com a sua família, para você poder chamar eles, brincar com vocês e não ter aquelas brigas ali, ou saber ter o olhar de corrigir a intenção, aquele rosnadinho ou quem está provocando quem, em vez de simplesmente interagir, tá? Você tem que mostrar para eles que eles não podem se degladiar entre eles, tá? Eles são uma unidade, eles são uma matilha dentro da sua casa, tá? Mas quem tem que ensinar isso para eles é você. Eles vão conseguir também fazer essa questão de matilha? Vão também. Só que sem condução nenhuma, com muito sangue, se machucando muito, tá? Então assim, em algumas horas é bom você deixar, em outras não,
tá? Então, qual que é o conceito de matilha? A chave principal na matilha é você mesmo. É você que vai fazer o controle da matilha. E depois você vai estipulando quem que é o primeiro, quem que é o segundo. Pode pegar o seu cachorrinho pequeno e botar ele lá em cima do trono, que nem eu coloquei o Faísca, porque ele não tem força para enfrentar os meus Malinois, não tem jeito. Motor ele tem, mas força de lataria não. Então não tem jeito, então eu coloco lá, eu que intervenho. Tá? Várias vezes eu já vi ele rosando pro Guará, o Guará rosando para ele, eu dou uma bronca no Guará e depois eu dou uma bronca nele. Tá? Porque se eu der uma bronca nele e o Guará já tá querendo vir, tá? Se eu der uma bronca nele e o Guará vir, é muito mais difícil eu parar um ataque do Guará do que eu dar uma bronca no Guará, o Faísca ir pra cima. Eu parar o do Faísca no Guará, e mesmo que ele acerte o Guará, não faz mal. O duro é eu parar do Guará do Faísca, que é de um Malinois para um Pinscher. Então por isso que eu dei primeira bronca nesse daqui para ele parar, tá? Se esse vir é fácil de eu corrigir. Se eu dou a bronca nesse, se entende que pode vir, que eu tô dando a bronca, o que acontece? Se eu não corrigir no segundo certinho, ele pode machucar, tá? Então é mais ou menos por aí que a banda toca. Então ó quanto detalhinho que você tem que prestar atenção, tá? Então sempre presta atenção que são dos pequenos detalhes que estão os grandes treinamentos, que estão as grandes recompensas e felicidade que você tanto quer com o seu cachorro aí na sua casa, beleza? Então são nesses detalhinhos. Eu trabalho com cachorro já desde 1999, não troco de profissão, amo o que eu faço, tá? E aprendi a trabalhar com pessoas também, principalmente com tutores, porque a mudança de comportamento que você quer no seu cachorro está em você. Se você mudar o seu comportamento, seu cachorro com certeza vai mudar o comportamento perante você. É que ele se põe numa posição de dominante e você aceita, enquanto deveria ser o inverso. É que nem pais e filhos, tá? Os pais, quer queira, quer não, aí quem vai discordar comigo, mas os pais têm que estar numa posição de quem conduza e guia seus filhos. Os filhos têm que estar abaixo, tá? Então o seu cachorro é a mesma coisa, você tem que estar acima, você é o tutor, tá? Você é o responsável por aquela vida que você trouxe para sua casa e eles têm que estar abaixo, tá? Então você apresenta as situações de dominância, você conduz a situação e não eles. E algumas horas eles tentam fazer isso também, como já estudamos em controle de estímulos. Mas nessa hora você fala, ó, presta atenção, quem manda aqui sou eu e toda a família, depois você, beleza? Aí beleza, entrou em um acordo, ótimo, tá? Mas aqui, sempre você é aqui. Ou se ele quer alguma coisa muito agora, então faça o que eu estou pedindo para você, tá? Que você vai ganhar o que você quer, tá? Então você tem que trabalhar dessa forma, tá bom? Então, entendam que a mudança do seu cachorro está aí dentro de você mesmo. O método está aqui, tá? O grupo do Telegram, tá? Para quem não se inscreveu lá ainda, na galera do Sítio 9010, por favor, abaixem o aplicativo e se inscrevam lá no Telegram para a gente poder conversar mais lá, trocar ideia sobre o cachorro, tirar suas dúvidas e deixar seu cachorro na sua casa aí cada vez mais obediente e educado. Beleza? Então esse foi o conceito de matilha. Acho que vocês esperavam uma coisa mais profunda, mais científica, que não sei o que tem. Cara, mas o papo aqui é reto. Tem que ser assim, você em primeiro lugar e depois todos eles, tá? E lembre sempre, é uma falta de respeito um cachorro do seu lado, entendendo que você é o líder, avançar em uma pessoa, avançar em outro cachorro, avançar em você ou em qualquer ente querido, tá? Ele tem que entender que você é o número 1, sua família é o número 1. Ele tem que ser submisso a você. Isso principalmente nos cães domésticos que estamos falando aqui. Valeu, até o próximo vídeo.